Gálatas 6, do 6 ao 10. Essa é a palavra de Deus. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Oremos. Pai, seja o Teu Santo Espírito nosso professor nesse momento. Ilumina, Senhor, mentes e corações. Santifica o Teu povo na verdade, Pai. A Tua palavra é a verdade. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, durante o momento em que nós expusemos a carta aos Gálatas, principalmente a partir do capítulo 5, quando nós entramos numa sessão um pouco mais prática da carta aos Gálatas, nós não falamos com tanta frequência a respeito de qual era o problema que os Gálatas enfrentavam. Para quem acompanhou aqui as exposições em Gálatas desde o início, sabe que os primeiros 3 capítulos de Gálatas são muito teológicos. Eles, claro, têm suas implicações práticas, mas os 3 primeiros capítulos eles são muito teológicos. E a gente ficou sempre batendo naquela tecla, não é? Enquanto nós expunhamos os 3 primeiros capítulos, que a única ferramenta de acesso à salvação é a fé, e que por obras da lei ninguém será salvo. E eventualmente nós entramos no capítulo 5, que define o fato de nós não estarmos debaixo do jugo da lei mais. O capítulo 5 define aquilo como liberdade, mas o capítulo 5 vai definir para a gente o que é liberdade à luz da palavra, fazendo uma diferença entre liberdade e libertinagem. Todos lembram disso? Liberdade à luz da Bíblia não é que eu posso fazer o que eu quero a hora que eu quero. Isso, na verdade, de acordo com a Bíblia, é escravidão. Liberdade é você ter o Espírito de Deus dentro de você, militando contra a sua carne, refreando as obras da carne e manifestando o fruto do Espírito. Isso é liberdade. E agora eu gostaria de voltar a um aspecto do qual nós não falamos há um tempo, que era o problema que os Gálatas enfrentavam. As igrejas da Galácia, que não é uma cidade, a Galácia é uma região com muitas cidades, elas haviam sido invadidas por uma seita chamada de os judaizantes. Esses judaizantes haviam trazido uma mensagem danosa para os Gálatas, haviam trazido uma mensagem que era assim: Jesus é bom, tem que crer em Jesus. Mas se você não cumprir o manual judaico de purificação, se você não cumprir a lei judaica, e enfatizando ali especialmente a circuncisão, as dietas alimentares e a guarda do sábado, se você não fizer isso, você não pode ser salvo. Você é salvo por intermédio de Jesus. Jesus era judeu, diziam os judaizantes. Se você não se comportar como um judeu, você não está sendo conformado à imagem e semelhança de Cristo. Pois bem, isso é uma heresia perigosíssima, porque todas as vezes que você acrescenta alguma coisa à obra de Cristo, algum tipo de rito que você precisa cumprir para ser salvo, além da fé em Jesus Cristo, você está cometendo uma heresia. Você está tratando a obra de Cristo como insuficiente. Você está, inclusive, fazendo com que pessoas não salvas achem que estão salvas, porque estão cumprindo a prerrogativa X, Y ou Z. Então o texto de hoje tem que ser lido sempre à luz desse problema. E hoje nós vamos considerar 2 verdades olhando para esse texto. Só pegar minha aguinha aqui. Hoje nós vamos considerar 2 verdades olhando para esse texto. A primeira verdade diz respeito à lei da semeadura. Aquilo que você semeia, você necessariamente colhe. Porque
assim como nós cantamos, a verdade de Deus, ela reina, porque Ele é Senhor e Ele estabeleceu o funcionamento do universo, portanto a colheita sempre acontece. Nós veremos essa semeadura ao longo do texto de várias perspectivas. Nós veremos a semeadura da perspectiva do ensino, das atitudes, das boas obras, e nós veremos que existem dois espectros diferentes de semeadura nesse texto, não é? O semear na carne e o semear no espírito. Nós falaremos sobre isso. E o segundo aspecto desse texto é o seguinte: zombar de Deus, conforme o texto está falando aqui, zombaria de Deus é justamente você agir como se a semeadura não trouxesse colheita. É você achar que as coisas que são feitas não trazem consequência. Então isso é zombaria de Deus nesse texto, e por isso eu realmente acredito que o versículo 7, ele é o grande fio condutor desse texto. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. O texto de Colossenses, no capítulo 3, os versos 23 a 25, dizem o seguinte: tudo o que fizerem façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo, e quem fizer injustiça, receberá em troca a injustiça feita. E nisto, ninguém será tratado com parcialidade. Paulo, nesse texto de Colossenses que eu comentei, está falando especificamente para servos que têm que servir aos seus patrões, independentemente deles estarem olhando ou não. Por quê? Porque existe o espectro terreno e existe o espectro em que Deus está observando absolutamente tudo, certo? Mesmo que o seu patrão não esteja. E esse princípio ele vale para todos. Porque fazemos as coisas certas, as coisas de maneira correta, porque existe o padrão de Deus acima de todos os padrões que estão aqui na nossa terra. Então, esse texto ele será dividido em 6 partes, essa exposição. E a primeira parte, se você gosta de anotar, está no versículo 6, eu chamei de semeando para o aprendizado. Vamos ver o primeiro tipo de semeadura do qual esse texto fala aqui. Verso 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Então, qual é a primeira coisa que Paulo fala sobre semeadura nesse texto? Este versículo especificamente aqui que nós lemos, ele usa 2 palavras gregas muito conhecidas no meio evangélico. Uma delas é koinonia. Quem já ouviu essa palavra? Já ouviram essa palavra? Essa palavra é a palavra que traduz aí o verbo compartilhe. Koinonia, certo? E a outra palavra é katecúmenos. Quem conhece essa palavra? Então, parabéns, vocês já sabem grego koiné, o grego do Novo Testamento, certo? A palavra katecúmenos traduz aqui o que o texto chama de aquele que está sendo instruído. Os alunos, aqueles que estão aprendendo, certo? Então, aqueles que estão aprendendo, compartilhem tudo de bom com aquele que ensina. Então, dentro de um trecho em que Paulo quer falar sobre semear e colher, ele aborda um aspecto muito importante na vida de um crente e que, sinceramente, é difícil para mim, como pastor, estar aqui falando a respeito. É delicado para mim falar sobre isso, mas a Bíblia, né, a ordem é pregue todo o conselho de Deus, então amém. Eu vou falar sobre isso, tá? Todos os intérpretes da carta aos Gálatas concordam, à luz da teologia de Paulo e do problema abordado nessa carta, que Paulo está falando aqui sobre compartilhar tanto bens espirituais quanto bens materiais com os seus instrutores. E aí, antes de expor esse verso, vamos nos lembrar qual era o problema da Galácia. Por que o problema havia surgido? Porque falsos ensinos haviam entrado, correto? Lembremos-nos disso. Pois bem, vejam que houve uma propagação de falsa doutrina, falso ensino. Isso estava prejudicando as igrejas a ponto de fazer com que eles, na linguagem de Paulo, mordessem e devorassem uns aos outros. Isso é Gálatas 5,15. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. O falso ensino e o legalismo causa isso. Nós falamos sobre isso quando expusemos esse versículo 15, há uns meses atrás, que quando o legalismo entra na igreja, quando aquele negócio do eu sou circuncidado, você não, a gente começa a fazer aquilo que nós aprendemos que não pode fazer na semana passada, que é ficar se medindo pela régua do outro, quando a gente aprende o que é o fruto do Espírito, não é? E as obras da carne, a gente olha para o outro e fala, está faltando esse fruto do Espírito no fulano. E você não olha para você? Isso é legalismo. Isso gera disputa, isso gera conflitos dentro da igreja. Isso gera o time dos circuncidados versus o time dos não circuncidados. Isso gera o que Paulo chama no versículo 15 de pessoas mordendo e devorando umas às outras.
E assim como existia na Galácia e existiu entre os Gálatas uma tolerância ao falso ensino, existe também no nosso meio uma tentação de tolerar falso ensino de alguma maneira. E se tem uma coisa que a Bíblia nos ensina é: não tolerem ensino falso. Não tolerem verdades que ferem o coração do Evangelho. Não tolerem, não pode. Alguém já disse que o que uma geração tolera, a geração seguinte impõe, não é? Então uma geração tolerou a discussão a respeito do fato de o aborto ser lícito ou não, a geração seguinte já está querendo impor isso. E aí na próxima isso já é absolutamente normalizado. O que é que isso tem a ver com esse sermão de semeadura? Tem a ver que tolerar o falso ensino é semear para o mal. Porque falsos mestres, como eram os judaizantes, estavam semeando o mal na Galácia. E se você tolera semeaduras desse tipo, você está permitindo que essa semeadura floresça. E à luz do texto, não se zomba de Deus. Porque aquilo que for plantado, necessariamente será colhido. Então quando você permite a falsa semeadura, você está se esquecendo que aquilo vai dar fruto. E vai gerar algum impacto. Você está se esquecendo que não é, não, tudo bem, pelo menos está ganhando alma para Jesus. Está falando besteira? Mas está ganhando alma para Jesus. Não, não está. Porque só se ganha almas para Jesus com a verdade. E aí eu estava checando alguns canais no YouTube enquanto eu montava esse sermão. E por que no YouTube? Porque hoje o YouTube é a maior fonte de aprendizado a respeito da fé que as pessoas usam, não é? É o YouTube. E aí o canal do rapaz que disse que nós somos o ponto fraco de Deus está com 7,25 milhões de inscritos. O canal do rapaz que disse que Jesus, no lugar de Adão, teria pecado, está com 351 mil inscritos. O canal do rapaz que diz que a Bíblia não é a palavra de Deus está com 786 mil inscritos. E o canal da igreja que mais propaga o evangelho da prosperidade no Brasil está com 1,25 milhão de inscritos. Irmãos, falando especificamente do problema do falso ensino, vocês veem como o mal está sendo semeado. O mal está sendo semeado. E como é que você combate o falso ensino? Com o ensino verdadeiro. Como é que você combate a mentira? Com a verdade. Certa feita eu li um livro chamado Discernimento Espiritual que dizia: você não precisa analisar 200 notas de dinheiro falsas para saber que cada uma delas é falsa. Você só precisa conhecer muito bem uma verdadeira. E todas as outras são falsas por inferência, né? Porque você compara e você vê as diferenças. E aí, irmãos, falando especificamente sobre semear para o ensino correto, Lutero, comentando essa passagem, dizia o seguinte: um dos truques de Satanás é colocar intriga no coração das pessoas para privar bons ministros do evangelho de receberem apoio, para que a igreja seja então privada de seus serviços. A recomendação de Paulo surgiu do desejo de preservar o ministério evangélico. Me entristece muito quando eu vejo evangélicos que fazem usufruto de boa teologia, dizendo que pastores não deveriam ganhar nada, nem nenhum dinheiro com sua produção teológica, porque o que eles estão dizendo na prática é: esses teólogos não deveriam ter tempo de estudar, deveriam estar fazendo algum tipo de trabalho regular, como eu faço, quem é ele para não fazer, não é? E portanto esse material não deveria existir. Em suma, é isso que essas pessoas estão dizendo. Mas essas mesmas pessoas adoram que esse tipo de material exista, para elas poderem checar. Acreditem, irmãos, sustentar o ministério, sustentar os ministros do evangelho não é pagamento. É, de acordo com esse texto, é um compartilhamento de dádivas. É compartilhar todas as coisas boas com aquele que o instrui, como diz o texto. Os seus instrutores precisam ser sustentados, tanto espiritualmente, financeiramente e emocionalmente. Você tem que orar pelos seus líderes, você tem que dar suporte emocional aos seus líderes, você tem que abençoar os seus líderes na medida do possível. Isto é semear no Espírito, isso é continuar cuidando daqueles que Deus te deu para te ensinarem a palavra. Calvino colocou nos seguintes termos: não gosto de expor tais frases que falam por nós que somos ministros da palavra. Além disso, pode parecer, se alguém for zeloso em tratar tais textos diante do povo, como se o estivesse fazendo por avareza.
Mas deve-se, no entanto, instruir as pessoas nas redondezas, para que elas saibam o grau de honra e apoio que devem a seus professores. Isso também é bom para nós que estamos no ministério, saber que não podemos receber nossa merecida recompensa com a consciência inquieta, como se não tivéssemos direito a ela. E Rodney Stark coloca assim: quem não der 1 centavo ao nosso Deus, recebe o que lhe é devido quando é forçado a dar $1 ao diabo. Milhões são investidos todos os anos em marchas LGBT, clínicas de aborto e igrejas falsas que são ótimas em pedir dinheiro. E muitas vezes cristãos piedosos não têm coragem de investir na obra e nos seus obreiros. E agora falando especificamente da nossa igreja, porque não tem como fazer uma exposição dessa e não comentar sobre a nossa igreja, a cultura da Convenção Reformada é investir em pastores que já tenham suas profissões e não precisem ganhar salário. E a filosofia é a filosofia de Paulo. Quando esteve na igreja de Corinto, ele disse que, mesmo tendo o direito de ganhar salário entre os coríntios, ele decidiu, como isso seria um empecilho lá, ele decidiu ir fazer tendas, tanto que a gente chama o pastor que tem um trabalho extra-eclesiástico de fazedor de tendas, né? É uma expressão que a gente usa. Paulo decidiu continuar como fazedor de tendas ali. Ele falou assim: para que eu pudesse ganhar o máximo de almas possível, porque ai de mim se eu não pregar o evangelho. O motivo pelo qual a nossa convenção não paga salário aos seus pastores é partindo da seguinte filosofia: nesse momento, com a pregação do evangelho tão defeituosa, se a gente ficar esperando dinheiro para fazer o certo, a gente não faz. Então é bom investir em pastores que já tenham suas profissões e tenham condições de se manter para que o projeto avance mais rápido. E eu estou dentro disso. Vocês sabem que aqui ninguém recebe R$1. Eu vou cortar isso na pregação, mas na verdade até hoje teologia só tirou meu dinheiro, me deu um centavo. Mas então como é que nós, no nosso cenário aqui que decidiu formar fazedores de tendas, como é que nós podemos colocar em prática um versículo como esse? Irmãos, se vocês quiserem, então, investir no bom ensino, invistam na obra. Livro é caro, tá? Livro é caro, curso é caro, então isso é uma coisa que se os irmãos quiserem aí usar como aplicação desse versículo, será muito bem-vindo. Porque afinal, o quanto nós já investimos na nossa vida em cursos profissionalizantes, faculdade, milhares e milhares de reais, e a gente acha que a oferta é de R$50, fiz minha parte. Não, R$50 dá para comprar um livro, pode dar. Né? Mas assim, a nossa fé em parte, ela é sustentada pelo ensino. Então façamos o que esse versículo está ensinando a cada um de nós fazer, não é? Compartilhemos todas as coisas boas. Aí não falando só de dinheiro, claro que não. Compartilhemos todas as coisas boas com aqueles que nos instruem. Orem pelos líderes da igreja. Sustentem os líderes da igreja que também têm muitos problemas emocionais e espirituais. Nós também precisamos muito, muito da igreja. Então, essa é a primeira parte desse sermão, semeando, né, para o ensino. Agora vamos para a segunda parte desse sermão, semeando para a destruição. Versículo 7. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Como eu disse no início, esse verso é o fio condutor desse texto. O que estava sendo semeado entre os Gálatas? Falso ensino. Aquilo já estava sendo colhido. Já estava sendo colhido. E estava sendo colhido com força, como diz o tio Newton. Eles deram espaço aos judaizantes e estavam se desviando muito rápido do ensino correto, a ponto de Paulo quase gritar, né, por escrito, em Gálatas 3, insensatos Gálatas, não foi diante de vocês que eu expus as verdades de Jesus Cristo crucificado? Como é que vocês estão se desviando tão rápido? Eles estavam colhendo o que havia sido semeado, é claro. Quando financiamos o falso ensino, colhemos engano. Esses dias eu estive fui cortar o cabelo, conversava com a pessoa lá, e a pessoa dizia, não, eu acho errado quando a gente fala assim, não, porque tal lugar é errado, fulano prega mentira. Não, a gente faz a nossa parte, deixa os outros e tal. Aí eu falei pro cabeleireiro assim, você sabe que a Bíblia fala exatamente o contrário do que você está dizendo, né? Se nós permitirmos que falso ensino seja plantado, haverá colheita. A colheita vai acontecer. O que é zombaria à luz desse versículo?
À luz do contexto, o que é zombar de Deus? Zombaria é achar que você pode semear uma coisa e colher outra. Zombaria é achar, zombar de Deus não é? É achar que você pode semear o mal e colher o bem. Zombar de Deus é achar que você pode semear na carne e colher no espírito. A maior zombaria da humanidade contra Deus é achar que seus atos saem impunes. Achar que não existe uma moral absoluta no universo que mede, que baliza tudo e que define verdades absolutas, numa era em que as pessoas estão dizendo que cada um tem a sua verdade é a sua, a minha verdade é a minha, não é? Aí tem aquela famosa imagem do 6 desenhado no chão, né? Ou um 9, aí tem uma pessoa de um lado, a outra do outro brigando, não, é um 6, é um 9, e essa imagem tem o objetivo de dizer que tudo é uma questão de perspectiva, não existe verdade absoluta. Pois é, mas 6 mais 6 continua sendo 12, 9 mais 9 continua sendo 18, nada mudou. Uma das duas pessoas está errada, porque existe uma verdade absoluta. E a maior zombaria de Deus é a gente agir como se não existisse, como se não existissem absolutos, como se toda colheita, como se toda semeadura não gerasse uma colheita. E não se enganem, a epístola inteira aos Gálatas é uma tentativa de semear o bem para conter o mal, porque falsos ensinos e falsos mestres zombam de Deus o tempo todo, quando ensinam aquilo que a palavra de Deus não ensina. Porque a verdade de Deus sempre reina, porque Ele é Senhor e Ele estabeleceu o funcionamento das coisas. A colheita sempre acontece. Então, quando um judaizante disse que pode ser salvo pela circuncisão, ele não entende a profundidade do pecado humano, a ponto de achar que um corte na carne pode livrá-lo daquilo. Isso é zombaria para com Deus. Quando um pregador da prosperidade diz que o plano de salvação inclui você ficando rico e saudável necessariamente, isso é zombaria contra Deus. Quando um pregador coach diz que o plano de salvação é a sua autoestima e Deus te achando muito legalzão, isso é zombaria contra Deus. E quando um romano diz que Maria e os santos intercedem por você, sem que isso esteja escrito em lugar nenhum da palavra, isso é zombaria contra Deus. E de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. A semeadura é feita, a colheita será feita. Porque a verdade de Deus sempre reina, porque Ele é o Senhor e Ele estabeleceu o funcionamento do universo. A colheita sempre acontece. Pedro vai dizer na sua segunda epístola, no capítulo 3 e os versos 15 e 16 assim: considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo, então Pedro estando Paulo aqui, né? Escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar a respeito destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Aí Pedro diz o seguinte: nelas, nas cartas de Paulo, há certas coisas difíceis de entender. Todo mundo concorda com isso? Né? Cada versículo de Romanos é um shake de proteína teológica, que você pode ficar um ano estudando ele, que sempre você vai achar mais alguma coisa que você não havia visto, né? Nas cartas de Paulo há coisas difíceis de entender, diz Pedro, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, ele diz, como também deturparão as demais escrituras para a própria destruição deles. E Pedro ainda diz, na sua segunda carta, no capítulo 2 e o verso 1, assim como surgiram falsos profetas no meio do povo de Israel, também surgirão falsos mestres no meio de vocês, a igreja. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Semeador e colheita. Quando Pedro menciona destruição aos falsos mestres e falsos ensinos, ele está falando sobre a inevitável colheita que será feita. E aqueles que deturpam a palavra de Deus colherão isso no juízo, destruição. Então, dois desdobramentos desse verso aqui, o 7. Aos falsos mestres, colherão o que estão plantando. Isso não vai ficar impune, de Deus não se zomba. Não vai ficar impune. Eu sei que às vezes parece, mas não vai ficar. E a nós, se nós como os Gálatas escutamos, assistimos, financiamos, damos ibope, ou mesmo toleramos essa galera, como os Gálatas faziam, nós estamos plantando para o mal também. Haverá consequências, a colheita é inevitável. O próximo trecho dessa mensagem se chama Semeando no Espírito. Semeando no Espírito. Qual foi o primeiro tópico? Para o ensino. O segundo tópico? Agora semeando no Espírito. Vamos ver o verso 8. Quem semeia para a própria carne, da carne colherá corrupção.
Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então, o verso 8 aqui, ele fala sobre 2 tipos de plantio. O primeiro tipo de plantio, ele fala que é o plantio da carne, né? De semear para a sua própria carne. E aí ele fala que colhe-se corrupção. Essa palavra é muito interessante porque na minha versão, a nova Almeida atualizada, está escrito corrupção. Se alguém tem a NVI aí, provavelmente está escrito destruição, não é? Se alguém usa a nova versão transformadora, está escrito ruína e morte. É porque a palavra grega que foi traduzida nesses termos aí, corrupção, destruição, ruína e morte, fala justamente sobre coisas corruptíveis. Então não é corrupção como a gente conhece, corrupção na política, não. São coisas que se corrompem, coisas que acabam, coisas que evaporam, certo? Por isso corrupção, destruição, ruína e morte, coisas finitas, coisas que acabam e são destruídas. E isso é tão compatível com o ensino de Jesus, que ele diz o seguinte: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, semeando para a própria carne, coisas corruptíveis, coisas que acabam, certo? Mas, vai dizer o Senhor Jesus, ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam, coisas que não se acabam, não se corrompem. Porque onde estiver o seu tesouro, ali estará também o teu coração. Veja a diferença dos investimentos que são mencionados por Jesus, não é? Ele deixa muito claro que aquilo que você planta para essa vida, aquilo que você semeia para atender os desejos da sua própria carne, a colheita daquilo é sempre de alguma coisa corruptível, sempre de algum prazer que é limitado, que vai durar um tempo, mas logo vai deixar as suas consequências, né? Vai acabar aquele prazer, mas a consequência dele fica para sempre. Então coisas que se corrompem, que se destroem e que destroem, coisas ruínas, morte, certo? Por outro lado, Jesus fala sobre investimento no céu, investimento no Espírito, cuja colheita não é corruptível. Então, esse verso aqui, ele não é necessariamente Paulo dizendo que Deus está procurando alguém ali para se vingar, não é? Claro, Deus ele pune o mal ativamente, é claro que ele faz isso. Mas esse verso não está trabalhando com esse aspecto. Aqui, esse verso 8 é uma fala de algo muito mais natural do que isso. É muito mais... É natural, é uma consequência natural. O Tim Keller, ele fala o seguinte: o pecado contra Deus cria tensões no tecido do universo moral e espiritual, assim como alimentos gordurosos criam tensões no tecido físico do seu coração. Vejam, semeou para a própria carne, colhe corrupção, coisas corruptíveis. E essa realidade em que nós vivemos, ela é toda corruptível. Vai acabar tudo. Semear na carne é, por exemplo, trabalhar pensando só nos benefícios financeiros e profissionais, e nunca no reino de Deus. Semear na carne é, por exemplo, casar-se só pensando nos benefícios pessoais, e nunca no reino de Deus. Semear na carne é escutar falsos mestres que dizem coisas que façam coceguinhas nos seus ouvidos, pensando que naquilo que te agrada, né, ele está correto, e não pensar nunca no reino de Deus. Semear na carne é como ir à igreja pensando só em si mesmo e no que você quer e pode ganhar a partir da igreja, e nunca no reino de Deus. Semear na carne é tirar Deus da jogada em tudo aquilo que você faz. Assim como o que você faz, tudo o que você faz tem um impacto somente terreno, e os ganhos daquilo são somente temporários e corruptíveis. Mas em tudo que nós fazemos, a glória do Senhor, o reino dos céus, tem que ter prioridade, de forma que o meu trabalho se torna uma forma de trabalhar no reino, e não há espaço, portanto, para autoglorificação e soberba. O meu dinheiro pertence ao Senhor do ouro e da prata, e portanto não há espaço para retenção em massa, avareza e ganância. Quando eu como ou bebo algo, estou agradecendo a Deus que me deu aquilo, então não há espaço para gula, ou na linguagem de Paulo, 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Bom, fazer tudo sendo guiados pelo Espírito, é isso que esse versículo quer nos ensinar. Manifestando o fruto do Espírito, é semear no Espírito. Fazer tudo para a glória de Deus, fazer tudo com os olhos no reino, pensando em como aquilo vai impactar no reino, é semear
para a glória de Deus é semear no Espírito. E quem semeia no Espírito, colhe o quê? De acordo com o versículo? Vida eterna. E veja, vida eterna aqui faz o contraponto às coisas corruptíveis. Ao passo que as coisas daqui, da semeadura da carne, são corruptíveis, finitas, quem semeia no Espírito, colhe vida eterna. Vida eterna. E a ideia de vida eterna aqui não é tanto salvação, não. Nós colhemos salvação nos méritos de Jesus, certo? É Ele que conquista a vida eterna por nós. Vida eterna aqui, Paulo está fazendo contraponto às coisas corruptíveis que acabam, que a traça corrói, que o ladrão rouba, que podem ser tiradas. Qual é o oposto de coisas que acabam nessa vida, que você não leva para o caixão? Coisas eternas, das quais você continuará usufruindo na próxima vida, na vida eterna. Ou nas palavras de Jesus, o ladrão vem para matar, roubar, destruir, mas eu vim para quê? Para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Não é aqui com essas coisas corruptíveis. Vida eterna, vida com dádivas eternas. É o que Jesus ensinou. Sabe, irmãos, quando nós fazemos um investimento, quem gosta de investir, de procurar aplicações para colocar um dinheiro, a gente faz tantas avaliações. Se for ação de uma empresa, a gente avalia como está a empresa para fazer aquele investimento. Se for, sei lá, Bitcoin, você olha quanto é que está rendendo o Bitcoin, se faz sentido investir, sabe? Tantas avaliações em como aquele negócio está crescendo ou diminuindo no mercado. Vejam, e nas coisas da nossa vida que, sabe, nas coisas corriqueiras, às vezes nós não pensamos que tudo tem um impacto no mundo espiritual. Semear no Espírito, semear para o reino, é o único investimento com garantia de retorno. É o único. Que não tem como, o mercado ficou bom, deu uma crise aí, perdi o investimento. Irmãos, não tem isso. E isso, na verdade, é a ponte para o nosso próximo tópico, semeando com garantia de retorno. Vejam o verso 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Então não vamos parar, não vamos cansar, porque sem cansar nós colheremos. Vejam, o verso 9, ele parte da premissa que fazer o bem, que semear para o bem, às vezes cansa. O verso parte dessa premissa, certo? E cansa mesmo, eu sei que cansa. Fazer o bem não é algo que traz retorno imediato, para te dar aquela injeção de motivação para você continuar e ver mais um retorno imediato. Não é assim, não. Às vezes parece que não traz retorno nenhum. E esse é um dos motivos pelos quais algumas pessoas estão cansadas de semear, cansadas de fazer o bem, e às vezes podem até se perguntar se compensa continuar seguindo os princípios do Senhor. Você manifesta o fruto do Espírito e sofre perseguição. Você ajuda o próximo e toma uma facada nas costas. Você não deixa de abrir mão dos seus princípios cristãos no trabalho, é demitido. Parece que você está jogando sementes ao vento. Mas veja, quando acontece a colheita nesse versículo? Quando? Olha para o versículo. Quando acontece a colheita? No seu tempo, no tempo certo. No tempo certo. Tudo aquilo que é semeado para a eternidade tem impacto na eternidade. A colheita será feita no tempo certo, que é o tempo estabelecido pelo Senhor. E pode ser que não seja nem aqui. Pode ser que você morra sem ver as obras das suas mãos dando retorno. Mas pode ser que o tempo certo seja então na eternidade, quem sabe? E vejam o que mais diz o versículo: nós faremos a colheita. Não é nós talvez façamos a colheita no tempo certo. Não é se o mercado continuar bom, talvez a gente colhe aí um rendimento desse investimento. Nós faremos a colheita. Não é dependendo do clima, dependendo do mercado, dependendo do dólar. O que foi que Jesus disse? De novo, ajuntem tesouros nos céus. Por quê? Porque as traças e a ferrugem não corroem, e os ladrões não escavam nem roubam. Aquilo que é semeado para o reino é colhido na eternidade. E aquilo que é semeado somente para esta vida é corruptível, vai acabar. Mesmo que pareça muito. Veja o que diz Provérbios 11:18. O ímpio recebe um salário ilusório, mas o que semeia justiça terá verdadeira recompensa. A colheita no reino dos céus é garantida, vai acontecer. Não existe investimento mais lucrativo
do que no reino. Isso não é pregação da prosperidade não, tá? Ninguém está prometendo aqui que você vai ficar rico de dinheiro não. Inclusive, se Deus provasse o seu amor com riqueza, Deus odiou Jesus Cristo, Pedro e Paulo. Porque os três morreram pobres e assassinados, certo? A colheita não é necessariamente aqui. Não é para você olhar da perspectiva dessa vida. É você olhar da perspectiva eterna. A colheita é na eternidade. É para o reino do nosso Senhor, do nosso Rei. Todo o bem praticado em nome de Jesus traz seus molhos. E quando você chegar no céu, você verá a pessoa que você evangelizou e se converteu, tendo tido seus pecados perdoados porque creu em Cristo. O filho que você criou nos caminhos do Senhor, lá no céu com você aos pés do Senhor. O dinheiro investido na obra de Deus, chegando a lugares que você nem imaginava, tendo sustentado missionários que falaram de Jesus para pecadores que se converteram e estão lá no céu com você agora. Pessoas pobres que você auxiliou, tendo tido suas vidas expandidas pela sua boa obra e tendo se convertido pela sua pregação. E até o que nós estamos fazendo aqui nesta igreja, nesta plantação aqui, estamos semeando para o reino de Deus. E nós não fazemos ideia do impacto que isso terá no reino. Um dia nós saberemos. E um dia nós colheremos. Mas, somente se, que diz o versículo? Se nós não desanimarmos. Paciência. Siga fazendo, eu sei que cansa. Então por que às vezes nós não fazemos o bem? Porque estamos cansados? Por que às vezes não visitamos um irmão em necessidade? Porque estamos desanimados? Por que às vezes deixamos de aconselhar um irmão que nós sabemos que precisa? Por que às vezes não estudamos a Bíblia? Não fazemos culto doméstico na nossa casa? Não evangelizamos? Não levantamos recursos para a obra? Cansa, eu sei que cansa. Mas não desanimemos. Não desanime, você não faz ideia do impacto disso na eternidade. Do impacto de continuar semeando no Espírito. A conclusão disso está no verso 10. E a próxima parte, verso 10, parte A do versículo. Próxima parte do nosso estudo, semeando constantemente. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Até aqui. E a ideia desse versículo 10 não é quando vier a oportunidade você vai lá e faz. Não é essa a ideia, tá? Porque se você leva assim, você pode dizer que não fez porque não teve oportunidade, certo? O texto não diz quando houver oportunidade. O texto diz enquanto tivermos oportunidade. Ele está dizendo que você tem. Ele já está partindo do pressuposto que você tem essa oportunidade. Elas existem. E enquanto elas ainda existem, sigamos fazendo o bem. A palavra grega para oportunidade é kairos, é tempo, é enquanto houver tempo. Enquanto tivermos tempo para fazer o bem, não vamos parar, vamos continuar semeando no Espírito. E por que isso? Por que essa prerrogativa? Porque o tempo vai acabar. O tempo vai acabar, as oportunidades cessarão um dia. Haverá um momento em que você desejará ter feito para o reino e não haverá mais tempo. Como diz o profeta Isaías, no capítulo 55, o verso 6. Busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto Ele está perto. Não para não, a cada oportunidade de fazer o bem, faça. Semeie, ore, invista, cuide, jejue, leia a Bíblia, ensine a Bíblia. As oportunidades estão aí. Semeie para o reino. E caso você, por uma limitação de tempo, tenha dúvidas de por onde começar, final do verso 10... mas principalmente aos da família da fé. Então começar por onde? Se eu tiver recursos limitados, tempo limitado, comece pela família da fé. Em grande parte, os nossos dons, talentos, recursos, são dados por Deus para que haja a edificação da igreja. Não é da igreja, é da igreja, corpo de Cristo. Santificação da igreja, sustento da igreja. Inclusive, o próprio Paulo diz aos Coríntios que os dons espirituais têm qual propósito? Edificar a igreja. E ele diz o seguinte aos Tessalonicenses: que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Foco
na edificação da igreja. Não da placa. A nossa não tem placa, né? Mas não da placa. Mas a família da fé. Das pessoas salvas pelo mesmo sangue que você. Isso não significa que nós não faremos nada pelos que estão lá fora, pelos que estão no mundo. Mas quando a igreja trabalha para semear pelo seu próprio crescimento, pela própria saúde espiritual, pelo próprio desenvolvimento, o mundo é invariavelmente impactado por isso. Quando fazemos o bem e semeamos pela família da fé, o Espírito Santo de Deus faz coisas grandiosas no mundo. Um casal fazendo culto doméstico diariamente com a sua família, que influencia e auxilia mais 3 casais a fazerem o mesmo, cada um com 2 filhos, são 6 crianças crescendo sob influência da palavra. Isso vai impactar o mundo. Avivamentos acontecem enquanto nós edificamos a família da fé. O que Cristo diz que nós éramos? Sal da terra, luz do mundo. Chegou a hora de nós olharmos para esse texto, né, do sal da terra e da luz do mundo, olharmos para o aspecto coletivo desse texto, e não só pensarmos em como cada um de nós individualmente pode ser sal e luz, claro, isso é importante, não é? Mas junto com isso, trabalhar pelo bem-estar da igreja em geral, da família da fé em geral, para que possamos ser sal mais salgado e luz mais brilhante como um grupo. Afinal, Jesus disse, vocês são, e não você é. Ele estava olhando para uma pluralidade de pessoas. E como fazer isso? Ora, envolva-se, dê suporte aos irmãos da igreja e deixe que eles te deem suporte. Ore pelos irmãos da igreja e deixe que eles orem por você. Use seus recursos para abençoar irmãos em necessidade. Pense em como o dinheiro que Deus põe na sua conta todo mês pode ser usado para além do sentimento da obrigação do dízimo, já deu dízimo. E vai atrás de alguém que precise, de alguém que está precisando. Seja intencional. Peça a Deus que te mostre onde, dentro da família da fé, você deve atuar. E eu não estou falando só de ministério da igreja, não, né? A gente fala muito isso quando a igreja está em estruturação ministerial. Não, peça a Deus para te iluminar em qual ministério você vai servir. Ok, eu não estou falando disso aqui. Estou falando de envolvimento de coração, de alma, com pessoas da igreja. Envolva-se na vida dessas almas, dessas pessoas, e deixe que elas se envolvam na sua. Abra-se com a família da fé. E deixe que a família da fé se abra com você. As demandas aparecerão. Você pode não fazer ideia de como fazer isso agora, nem por onde começar. Se envolve para você ver. Vai aparecer a demanda, porque elas existem e são muitas. Nós precisamos muito uns dos outros. Muitas vezes nós, da família da fé, temos mais afinco com ímpios do que com gente da igreja. Nós saímos mais com ímpios do que com gente da igreja. Isso é um problema? Arthur, agora tem que ficar na bolha da igreja? Não, eu não acho que isso é um problema. Eu acho que isso é consequência de um problema. Tipo, olha, se você não tem que se isolar do mundo, é claro. Não é isso que eu estou dizendo, mas se as suas demandas são sempre supridas por pessoas de fora, os desabafos que você faz são sempre com pessoas de fora, os ombros que você tem para chorar são de pessoas de fora. As pessoas de fora são as pessoas com quem você sempre pode contar. Isso é no mínimo sintomático. No mínimo. Cadê a igreja na sua vida? Cadê a família da fé? As pessoas que passarão a eternidade com você. E cadê nós, família da fé, na vida dos nossos irmãos? A igreja precisa entender e aprender na prática o nível de envolvimento que tem que existir dentro da família da fé. E quando o nosso tempo, recursos, saúde, o quanto eles precisam ser usados para a edificação do reino. E isso passa pelo cuidado com as pessoas do reino. E acho que por causa de sobrecarga ministerial, não é? Às vezes, sei lá, a pessoa trabalha no louvor da igreja, trabalha no ministério de intercessão, aí toda semana, 3 ensaios, aí toda semana, reunião de oração, tem que arrumar as coisas, preparar o cafezinho, porque o pessoal vai chegar para a reunião de oração, e a pessoa se sobrecarrega, aí surgiu aquele famoso discurso do eu não tenho que viver para a igreja, eu tenho que ter minha família também, meu trabalho, amém, é verdade. E aí às vezes os membros precisam fazer um detox ministerial, né? Mas já fui edificado, agora eu preciso ser edificado. Preciso ficar... Quem já ouviu isso pelo menos uma vez na vida? Eu preciso ser edificado agora. E sabe que eu entendo isso, eu já passei por isso, as pessoas passam por isso, e eu entendo isso do ponto de vista ministerial, né? Louvor, pregação, eventos 1000 que a igreja tem.
Mas veja, irmãos, ok, quer descansar do louvor, do ministério, da pregação, eu vou precisar tirar uma folga qualquer hora, senão vou ficar sem voz. Mas do ponto de vista do envolvimento com a família da fé, do cuidado com os irmãos, do ponto de vista do suporte entre os irmãos, do semear pela família da fé, irmãos, não existe folga para isso não. Não existe folga para essa parte. A igreja está em constante processo de santificação e os irmãos fazem parte disso. As pessoas da igreja precisam umas das outras mais do que elas mesmas imaginam. É só quando uma pessoa começa a se envolver com você, discipular você, e você começa a ver a diferença que isso faz na sua vida, que você vê, meu Deus, como é que eu vivi até aqui sem isso? Como é que eu vivi até aqui sem que as pessoas da igreja me dessem suporte emocional, ministerial, às vezes até material? E isso, irmãos, não é ministério eclesiástico, cargo na igreja. Isso é a tarefa para a qual Jesus te salvou. Vejam o texto de Atos, no capítulo 4, os versos 32 e 35. Da multidão dos que creram, era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras e casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Que texto extraordinário! Essa é a família da fé. Isso aqui não é socialismo não, tá? Revolucionário. Isso aqui é um grande ato de caridade privada. Corações que distribuem e repartem com a família da fé, não porque o Deus Estado veio e disse que você tem que dar isso aqui. Não, não, não. É o Espírito Santo de Deus movendo mentes e movendo corações à caridade, ao carinho, ao amor, ao cuidado com os irmãos, para que ninguém na família da fé passe necessidade nenhuma, física, emocional, espiritual ou material. Isso é semear pelo reino, e haverá colheita. Que vergonha uma igreja de 20 membros ter um irmão faltando comida em casa. Que vergonha. Que vergonha uma igreja com 20 membros, eu estou falando 20 porque é um número pequeno, né? Um número curto de igreja. E uma igreja com 20 membros já não é para ter ninguém passando necessidade. Ninguém, nenhuma. Material, emocional, física, nós temos que saber das necessidades do outro e supri-las. É nossa tarefa como família da fé. Isso é semeadura e haverá colheita. Essa semeadura ela é feita por corações que semeiam com prioridades muito bem definidas. Corações que, enquanto têm a oportunidade, fazem o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Aplicações finais desse texto. Tudo o que nós semearmos será colhido. Agir de modo contrário a essa verdade é zombaria contra Deus. Não combater a falsa semeadura é semear para o mal. A semeadura no reino deve ser constante. Semear no reino é garantia de retorno. Não podemos desanimar de semear. Priorizemos a família da fé. Vamos ler o texto novamente? Verso 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Vamos orar?